Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês hoje mais um tema da Palavra de Deus e eu creio que vai ser um assunto de suma importância que vai estar ajudando muitas pessoas que assistirão esse vídeo. Quero meditar com vocês em 2 capítulos da Bíblia agora, ou seja, quero ler com vocês a palavra-chave desta noite. João capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17, 3. E 1 João capítulo 5, versículo 21 diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, todos vocês que me assistem, quero aqui deixar claro a vocês que eu vou meditar na palavra, eu preparei aqui alguns textos, vocês vão estar percebendo que alguma coisa eu vou estar lendo a parte dos textos que eu deixei marcados para compartilhar com vocês. Mas eu quero deixar claro algo a vocês. Eu não vim aqui criticá-los, nem evangélicos, nem católicos, de forma alguma. Eu amo ambos. Vocês são muito importantes para o Senhor. Mas a palavra de Deus é necessária. Se nós conhecemos as Escrituras, nós erramos menos. O Senhor Jesus Cristo disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então nós precisamos conhecer o que a Escritura fala para que nós erramos menos. Eu digo erramos menos porque o ser humano ele sempre erra. E eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, usando o texto, o tema, a Bíblia e a idolatria. Milhões de pessoas hoje no mundo praticam idolatria. Às vezes por ignorância à palavra de Deus, ou seja, falta de conhecimento. Quando eu falo em ignorância, estou falando em questão de falta de conhecimento no assunto. De forma alguma estou dizendo que você não é inteligente, não é uma pessoa sábia, estou me referindo à questão bíblica. Alguns são ignorantes da palavra de Deus, não têm conhecimento. E muitos ignoram também essa situação, esse assunto, porque estão cegados pelo príncipe desse mundo, ou seja, Satanás. Por esta causa resolvi trazer esta palavra à luz da Bíblia a todos vocês que me ouvem. O que significa idolatria? Idolatria é o ato de prestar culto a criaturas ou objeto e tudo aquilo ou pessoa ou coisas que indevidamente recebe devoção ou adoração. É idolatria. O que a Bíblia diz acerca de idolatria? Vamos ler o primeiro texto, está lá em Êxodo. Êxodo. Tenha um pouquinho de paciência que eu vou estar lendo os textos. Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 ao 6, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Olhe bem o que a Bíblia diz.
Não façam para ti imagem de escultura de espécie alguma, a semelhança daquele que está no céu ou na terra, enfim. Toda imagem de escultura para o Senhor é abominação. Todo ídolo, toda idolatria, ela é causa de morte, morte espiritual. Porque a Bíblia diz que nenhum idólatra herdará o reino de Deus. E se você cria uma imagem de escultura feita de barro, feita de gesso, feita de madeira, não importa qual material você faça, você está fora das Escrituras, você está simplesmente desobedecendo o mandamento de Deus. O Senhor, ele sempre teve que agir contra Israel, contra o povo de Israel, devido à desobediência do povo de acabar se idolatrando outros deuses, deuses falsos, e esquecendo do Deus verdadeiro. Mas a Bíblia ela é muito clara. Lá em Deuteronômio 27:15 diz que a maldição ela traz maldição, e maldito é aquele que adora as suas imagens de escultura, o que faz uma imagem de escultura. Você pode, eu não vou ler todos porque fica muito longo o vídeo, mas vou citar os textos para que você vá lá e observe. Deuteronômio 27:15. Maldito é aquele que usa de idolatria, que adora uma pessoa que já morreu, dizendo que é um santo, que é uma santa, tal. Ele está praticando uma idolatria. Não adianta ele dizer, não, mas eu só lembro, eu tenho um grandíssimo respeito. Você acende vela para o teu grandíssimo respeito. Você se ajoelha, você faz promessas. Então, isso é idolatria, isso é abominação ao Senhor. Ele é o único Deus que merece ser adorado e ninguém mais. Agora, esse texto eu quero ler com vocês, que é o Salmo 115, que fala tremendamente sobre esse assunto, sobre esta causa. Quero ler com vocês Salmos 115, e lembrando ainda a vocês que esse salmo, em algumas Bíblias, versões católicas, está no 113 e no 114, e algumas versões católicas no 115. Então, observa, você que é meu irmão católico, que está aí assistindo o vídeo, procura na sua Bíblia, ou no 113, 114, e algumas versões também estão no 115, ou seja, Salmo 113, 114 ou 115. Isso que eu estou lendo, isso que eu vou ler para vocês, está na sua Bíblia, assim como na minha. Está na Bíblia de todos os cristãos, evangélicos e católicos. Diz assim a palavra: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está seu Deus? As nações não conhecem o Deus verdadeiro, ou seja, quando Deus estava falando a Israel, ele estava falando daquelas nações que não conheciam ao Deus verdadeiro e queria saber onde estava o Deus de Israel. Porque Israel não adorava aquele monte de ídolos criado por mãos de homens, ele adorava o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que neles há. Pois bem, mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está no céu, não está num altar feito pelo homem, não está numa cruz na parede. O nosso Deus, ele está nos céus, ele é espírito. Por isso ele tem que ser adorado em espírito e verdade. Ele não está aqui fisicamente. Ele não quer que faça uma imagem representando e dizendo que é ele. Continuando. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, criado pelos homens. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira.
Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Será que a pessoa não entende que ela está adorando um pedaço de gesso, que ela está adorando um pedaço de madeira, que não pode falar, não pode cheirar, não pode apalpar, não pode fazer nada, é um aleijado. É um deficiente, sem ofensa aos deficientes, jamais. Estou querendo dizer que é um Deus deficiente, porque não pode fazer nada. Ele não pode ouvir, ele não pode ver, ele não pode andar, ele não pode apalpar, não pode fazer nada, porque ele não é nada. Ele simplesmente é uma idolatria criada pelo homem. Só alguns sai da sua garganta. Mas olha o versículo 8, como é duro para aqueles que praticam a idolatria. Versículo 8. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, todos os que nele confiam. Torne-se semelhante a eles, cegos, surdos, mudos, porque não confio nele, no verdadeiro, porque confio no ídolo e não confio no verdadeiro Deus. Torne-se semelhante a eles. Esse salmo é importantíssimo de você ler. Como eu disse, se não tiver no 115, porque na Bíblia Católica algumas versões estão no Salmo 113 ou 114, para você não deixar de ler. Para você ler, para você aprender pela Bíblia. Não vá por homens, não. O homem vai falar um monte de besteira para você falar, não, isso aqui é como uma foto de um parente que morreu e ficou. Você pega uma foto do parente, você coloca a vela, você faz romaria, você faz caminhadas, sacrifício de tolo, machucando os seus joelhos e o seu corpo, fazendo uma novena ou uma promessa a esse tipo de imagem. Você faz isso para o teu parente que morreu e ficou com a fotografia dele para lembrança. Não é isso que se vê dentro das igrejas, infelizmente. Então isso é idolatria, está deixando o verdadeiro Deus para idolatrar uma imagem criada pelo homem. Em 1700 se criou uma crendice no Brasil, criaram-se uma santa, que eu não preciso citar o nome que vocês sabem, e as pessoas adoram essa imagem, multidões e multidões vão para esse lugar, nas suas procissões, nas suas comemorações e no aniversário desse ídolo que 2 pescadores tiraram de um rio, qual o padre Vilela o jogou para depois eles tirarem para criar a crendice. Não vou entrar em detalhes. O vídeo não me dá tempo para isso. Mas é idolatria. Tudo isso é idolatria. Só adoramos um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Vamos ver o que diz Jeremias 10,14 a respeito dos ídolos. Jeremias 10,14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência ou conhecimento, e envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira e não há espírito nela. Todo homem, ele se tornou estúpido, porque ele criou uma imagem de escultura e adora uma imagem fundida, uma imagem criada pelo homem. E ele não percebe, não tem ciência, não tem conhecimento para entender que tudo aquilo lá é uma mentira e não há espírito nela. Então, observa, meus irmãos, que é um engano, a idolatria é um engano. O ídolo não é nada. Deus é tudo na sua vida. O importante é que Deus é Senhor da tua vida. O importante é que Deus é contigo. Que Deus é o único que pode te salvar, te resgatar e mudar a tua vida, tirar você da idolatria. A idolatria, ela mata. A idolatria, ela tira você do reino de Deus e tira você da presença de Deus. Eu sei que muitos vivem essa idolatria por não conhecer mesmo,
porque não foram ensinados, os seus líderes não ensinam a verdade, e nunca vão ensinar, esses líderes não, nunca vão ensinar. Pode ter certeza disso, mas você pode pegar a Bíblia e aprender, porque o melhor manual está aqui. Se quer aprender, aprenda nas Escrituras. Não vá atrás de homens. Os homens são falhos. Os homens omitem a verdade, mas a palavra de Deus não. Então, por favor, leia as Escrituras. Os apóstolos e também Jesus Cristo deixam claro nas Escrituras que nós devemos adorar a Deus somente em espírito e verdade. Não num pedaço de barro, um pedaço de gesso, dizer que é Deus. João 4, 24. Adoramos o Deus somente em espírito e verdade. Nós devemos conhecer o Pai como único Deus verdadeiro, conforme a gente leu no início, João 17,3. Ele é o único Deus verdadeiro. Devemos conhecer Jesus como o único caminho que nos leva a Deus. Nós não temos intercessora para interceder por nós, somente Jesus Cristo. João 14,6. Ele é o caminho, ele é o único caminho, a verdade e a vida. É o único, e somente por ele que nós vemos ao Pai. Que a gente chega ao Pai somente por Jesus. Não há outro meio. Fora disso, tudo que fizermos é errado, é pecado. A Bíblia é clara que nós devemos fugir da idolatria. No capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 14, a Bíblia diz que nós devemos fugir da idolatria. E João 15, 16, a Bíblia diz que nós devemos orar somente em nome de Jesus Cristo. Então não adianta você vir orar em nome de Pedro, de Paulo, de Maria, nossa irmã querida Maria, que foi uma mulher agraciada, muito especial, o qual Jesus veio através dela. Não é para orarmos para ela morreu, está esperando o dia da ressurreição, para estar para sempre com o Senhor, assim como Pedro, João, Paulo e tantos outros. Mas nunca, jamais devemos prestar culto a eles ou adoração ou veneração, jamais. Nós devemos respeitá-los como nossos irmãos em Cristo e como nossa irmã em Cristo, mas jamais devemos venerar, mas devemos somente adorar a Deus. 1 João, conforme nós lemos 5,21, diz que nós devemos guardar dos ídolos, mesmo que fugir, mesmo que deixar tudo isso. Porque Deus, em Isaías 48, ele é muito claro, Deus ele não compartilha a sua glória com ninguém. Deus é o único que não compartilha a sua glória com ninguém. Você pode ler que está em Isaías 42, 8. Ele não compartilha. Eu até vou ler para vocês aqui. Isaías 42, 8. Diz assim: Eu sou o Senhor e o meu nome... Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não dá a sua glória a ninguém, a outros deuses, a deuses falsos, imagens de escultura, jamais Deus vai dar a sua glória a eles. Mas Deus somente, Ele é glorificado, que somente Ele é Deus. Nós temos que entender que Ele é o único Senhor merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é importante nós lermos esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: olhe bem o que diz a palavra. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, observa que não há medianeiras entre nós e Deus. Não há uma medianeira.
ou uma mediadora, mas um mediador. E unicamente Jesus Cristo, ele é o único Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro meio, não existe como você ser alcançado ou abençoado por imagem de escultura, e porque ela não vai interceder por você porque está morta, não tem vida, é criação do homem, criatura, criação, a coisa que o homem criou para prestar culto e para viver numa vida de engano, numa vida de erro. Agora, falamos aqui de santos, falamos aqui de idolatria, que não há como as pessoas adorar um Deus mudo, surdo, cego e ser alcançados por Deus. Isso aqui nós levamos mais para uma determinada igreja, mas não é só ela. As pessoas pensam que idolatria só está dentro da igreja romana, porque infelizmente há muita idolatria dentro da igreja romana. Mas nossos queridos irmãos e irmãs começar a ler as escrituras, eles vão fugir disso. Mas há muitas outras igrejas na idolatria que eu já logo vou estar lendo a vocês, vou estar mostrando a vocês. Mas antes eu quero ainda ler os textos importantes para vocês de Isaías. Aí eu vou estar falando da igreja evangélica que vive também na idolatria. E critica às vezes os nossos irmãos católicos, mas não vê que eles também estão na idolatria. Muitos deles, infelizmente, estão vivendo na idolatria. Isaías 43, do 10 ao 12, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou. Depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então observe o que Deus disse ali. Antes de mim não houve nenhum Deus e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o único Deus. E no versículo 11 ele diz: eu sou e fora de mim não há Salvador. Eu sou o único Salvador. Eu sou o único que posso salvar, o único que posso te ouvir, o único que posso te abençoar. Eu sou Deus. Me adore em espírito e em verdade, porque eu sou o único Deus. O versículo 12: eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou o seu Deus. Ele é o único Deus. Não há meios de nós encontrarmos guarida a não ser no Senhor. Isaías 44. Isaías 44, versículo do 6 ao 20, não sei se vou ler tudo, porque é longo, mas vou ver aqui o principal. Isaías 44, versículo, seria principal do versículo 20 em diante, eu quero ler com vocês. Vocês procuram aí a tradução, existem várias traduções da Bíblia, algumas traduções estão um pouquinho diferentes, mas vê a tradução mais fiel possível, que a King James fiel, é a mais, que mais se aproxima do grego, do hebraico, do aramaico, e você vai entender. Então, nessa tradução, estou usando a Revista Corrigida João Ferreira de Almeida. No versículo 20 do 44, versículo 6 do 44, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Portanto, não existe outro Deus além dele. Ele é o único e verdadeiro Deus, é o único Senhor.
Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vos diz, ouvir, não vos anunciei? Não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem e de escultura são vaidades, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Eu não vou ler todos os textos, mas você pode pegar Isaías do 6 ao 20, que você vai entender que Deus fala ali que a pessoa pega uma árvore, ela corta, parte, ela faz o fogo para se aquecer, parte para cozinhar o alimento, e outra parte ela faz um Deus e ela venera, pedindo aquele Deus que o livre de algum mal. Então se vê o absurdo do ser humano, aonde o ser humano está, que ele arruma sempre um amuleto para dizer que através daquilo chega a Deus. Não, para se chegar a Deus é só através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único, não há outro meio de você ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. E o único Deus que pode te ouvir, te abençoar, o único Deus que pode mudar a tua vida é o verdadeiro Senhor, o qual nós adoramos em espírito e em verdade. Esse é o único Deus verdadeiro. Isaías 45, versículo 20 a seguir, diz assim: congregai-vos ou reunir, depende da versão, vós e vinde e chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam Deus que não pode salvar. Nada sabem, não tem conhecimento, são ignorantes da palavra de Deus, aqueles que tais coisas fazem. Andar em procissão com um Deus morto, com um Deus feito pelo homem, por uma imagem de escultura, achando que lá vai os livrar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Aí ele diz, olhai para mim, sereis salvos todos os tempos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Então Deus, ele é único. Único Deus que pode salvar, único Deus que pode restaurar a sua vida, único Deus que pode dar para você o reino dos céus. É o único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse único Deus pode mudar a tua vida. Então, não fique atrás de imagens de escultura, atrás de coisas feitas pelo homem, mas procure servir a Deus, procure viver a palavra do Senhor. Agora eu quero falar com você, igreja evangélica. Eu sou evangélico, sou um pentecostal, não sou reteté, discordo de reteté, não concordo e posso provar na Bíblia o porquê, esse é outro assunto. Sou um pentecostal, sou um cristão que leva a sério a palavra de Deus, mas o que eu vou falar aqui, eu vou falar das nossas igrejas agora, vou falar da igreja evangélica. Vou aqui mencionar o que acontece dentro das igrejas evangélicas, que eles criticam tanto os nossos irmãos católicos, mas vivem na idolatria também. Muitos cristãos se orgulham de não adorar pessoas mortas ou imagem de escultura em gesso, madeira, mas contudo, eles pedem o quê? Eles pedem autógrafos aos cantores famosos, eles querem tirar selfies com os cantores famosos, eles deliram quando um cantor famoso, eu estou falando de cantor gospel, não estou falando nem cantor do mundo secular, não, estou falando do gospel, é para cuspir mesmo. Pessoas que deliram quando eles vêm para o palco e choram e se descabelam e pulam. O que eles estão fazendo? Estão idolatrando aquele ser humano que devia estar ali ensinando eles a adorar o Senhor. Com raras exceções,
Existem verdadeiros adoradores que eles sobe numa plataforma e levam a palavra do Senhor através do louvor e ensinam o povo a adorar a Deus e esquecer que eles estão ali. Ensinam a eles se colocar diante de Deus e apenas dar graças a Deus, glorificar a Deus pelos louvores, para que os louvores cheguem até ao Senhor. Mas não é assim com a grande maioria. Então, irmãos, enquanto eles falam de pessoas que adoram imagens, eles estão adorando os seus ídolos, cantores gospels que vão nas suas igrejas por pequenas fortunas. Caso contrário, eles não vão. Se não tiver um camarim, eles não vão. Se não estiver de acordo com como eles querem no contrato, onde já se viu, isso é o fim do mundo. A igreja agora precisa fazer contrato com o irmão para vir adorar em cima do altar deles. A igreja tem que dispor de uma grande soma em dinheiro, que muitas vezes até vai faltar ali para a administração da igreja e para aquele trabalho social, porque aquele determinado cantor pediu uma fortuna. E para o líder local deixar o seu ego lá em cima, ele faz o sacrifício para trazer esse tipo de gente, colocar em cima do seu altar, ou da plataforma, como você quiser. E aí toda a igreja se descabela e no final do culto ali, ele quer o autógrafo, dá a Bíblia aqui, autógrafo aqui, misericórdia, isso é idolatria. Idolatria. Quando vocês falam dos nossos irmãos romanos, vocês estão idolatrando esses cantores e pregadores, celebridade, colocam lá uma grande faixa com a foto do indivíduo. Estão idolatrando, isso é idolatria. É igual pastores aí que tem aí suas igrejas, megas igrejas, ou templos, melhor dizendo, que igreja somos nós, e está a foto dele, da esposa, outro só do líder, só do principal líder. Isso é idolatria. Agora analise bem, meus irmãos. Alguns fiéis, não sei se na ignorância, é porque não leem Bíblia, segue essas pessoas por onde vão. Se uma celebridade evangélica não devia existir, mas vamos falar entre aspas, se uma celebridade dessa vai para um determinado estado, vai estar lá, tem pessoas que fazem caravana para ir atrás para ouvi-la, para a celebridade que vai estar lá, o pregador famoso. Isso é idolatria. E quando não chegar lá e não tocar um pouquinho naquele pregador, você não sai feliz do culto. Isso é idolatria. Tem pessoas hoje no meio evangélico que quando eles pedem, imploram para tocar na mão suada do pregador, porque aquilo vai abençoar ele. O que é isso? É idolatria, gente. Quantos se desesperam para pegar uma toalhinha cheia de suor de um líder, porque passou no rosto, estava suado, e deu a pessoa, fica toda feliz. O que é isso? Idolatria. Estão idolatrando o homem, estão esquecendo de Deus. Estão adorando o homem, estão seguindo a homens, estão deixando de seguir a palavra de Deus. Vocês falam de amuleto da igreja romana porque vive na idolatria, mas vocês são idólatras, porque vocês levam tijolinhos para casa e dizem que aquilo lá é uma bênção de Deus, que lá é um amuleto, é idolatria. Vocês levam a flor ungida, vocês levam um monte de besterol para casa e dizem que aquilo é coisa de Deus. Isso é idolatria, adorem a Deus. Existe a palavra, estudem. Você não precisa de amuleto, você precisa de Jesus Cristo. É através da fé em Cristo que você é curado. Quando você, em nome de Jesus Cristo, repreende as doenças, manda embora conforme a palavra ensina, não conforme o homem ensina. Você não precisa de amuleto, você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa que Ele mude a tua vida. Não adianta você pegar uma rosa ungida e levar para a tua casa que a tua vida vai mudar coisa nenhuma. Aquilo lá é uma idolatria, é um engano. O que muda a tua vida é Deus. Rosa ungida é idolatria.
Ah, não, então vou levar o sal grosso. Isso é idolatria, se fala do candomblé, mas você faz a mesma coisa. Você passa pelo Vale do Sal Grosso, você leva o sal grosso para casa como objeto que vai mudar a tua vida. Isso é idolatria, você está adorando, você está reverenciando uma coisa que não é Deus. Você está reverenciando o homem lá porque o homem é famoso, porque o homem faz e acontece. Pare, gente, olha a Bíblia. Aonde tem base bíblica nisso? Isso é idolatria, isso é engano. E eu digo mais para vocês, fujam desses lugares, vão para as Escrituras. Entregue a vida de vocês inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, mas fujam da idolatria, fujam desse paganismo dentro da igreja. Nem o idólatra herdará o reino de Deus. Não se engane com essa mídia bastarda que tem hoje aí, mostrando os cantores famosos gospel, que a maioria deles, a grande maioria deles, só estão indo nos lugares por dinheiro. São como os seculares. Os seculares estão melhores porque eles não mentem. Eles vão porque eles vivem daquilo, eles trabalham para aquilo. Eu não estou dizendo que o cantor evangélico não mereça a sua oferta, porque ele tem que viver, ele tem que se alimentar. Mas estou falando de artistas gospel, de celebridade, que vão por fortunas, que estão milionários, com dinheiro suado do povo, com enganação, engano para poder enriquecer. Isso é riqueza ilícita. E você está seguindo ele, você é um idólatra. Você está seguindo o homem. Fuja disso. Viva uma vida com Cristo, viva uma vida com o Senhor. Saia disso, saia da idolatria. Fuja da idolatria. Senão você será considerado uma pessoa simplesmente inútil para o Senhor. Infelizmente, você será cortado do reino de Deus se você não acordar e não enxergar. As pessoas seguem essas multidões de celebridade, pastores, que estão pregando a favor do divórcio, que estão pregando o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, que não tem problema porque você vive na graça, e multidões estão seguindo sem questionar, sem pegar a Bíblia e estudar. Ouve, simplesmente só ouve e engole aquilo como avestruz que engole qualquer porcaria. Você engole essas doutrinas de demônio. Vocês são seguidores deles, então vocês estão idolatrando eles. Mas se você quer Jesus Cristo na tua vida, comece a mudar de vida, comece a estudar as Escrituras. Acorde, meu irmão, minha irmã. Em vez de estar apontando para o meu irmão católico, aponte para você mesmo o teu erro. A liderança deles estão errada, mas você também está, porque está fazendo a mesma coisa. E se eu fizer, eu também estaria errado. Mas longe de mim viver nessa maldição de idolatria, longe de mim de estar vivendo uma vida dessa e dizer que eu sou cristão. Eu amo vocês e quero que vocês vivam a palavra de Deus. Quero que vocês façam a vontade de Deus. Eu quero que vocês façam segundo o coração de Deus. Ele é único. Não há outro Deus além dele. Ele é o único Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não existe outro Deus. Ele é o único meio de salvação. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor da tua vida. Somente Ele pode mudar a tua vida. Somente Ele pode te salvar. Somente Ele pode restaurar a tua vida. Somente Ele pode tirar você dessa armadilha do diabo que você está entrando, infelizmente. Para encerrar, devemos conhecer o Pai como único e verdadeiro Deus, como nós lemos no início. Único e verdadeiramente Deus é o Pai. Ele. Foi Ele que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ele não enviou Pedro, Ele não enviou Maria, Ele não enviou João, Ele não enviou pastores, Ele não enviou cantor gospel, Ele não enviou toalhinha cheia de suor, de um comedor de feijão, para poder mudar a tua vida. Ele não mandou a teologia da prosperidade para te salvar, não. Ele mandou Jesus Cristo, mude de vida. Porque tudo isso é idolatria. Tudo isso é abominação ao Senhor. Você quer ir para o reino de Deus?
entrega a tua vida ao Senhor, mude de vida, arrependa-se dos teus pecados. Você que segue e você que incentiva líder idólatra, líder que se auto-intitula o Todo-Poderoso. Você é só um homem que foi colocado para pregar o evangelho e não prega o evangelho, mas você se enriquece a cada dia mais, enganando a multidões de pessoas, a milhares ou milhões de pessoas, e vocês vão pagar o preço, vão pagar caro por fazer milhões e milhões de pessoas desviarem da palavra de Deus. Você líder evangélico, você líder católico, que não prega a verdade, vocês vão pagar um preço alto diante de Deus, porque Deus vai cobrar. E digo para você, Deus já está pesando na balança, acorda enquanto ainda é tempo, porque Deus não deixou de amar vocês. Deus está dando a oportunidade de vocês serem salvos, de vocês serem livres de toda essa maldição chamada idolatria, chamado paganismo. Sai dela, sai dessa obra maldita do inferno e vai para as Escrituras e se arrependa e se converta ao Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.